Olá, crianças! Eu sou a tia Betinha e hoje eu vim contar mais uma história da Bíblia para vocês. Todas as vezes que nós vimos histórias, nós vimos uma luta entre o bem e o mal. Nos filmes, nos desenhos animados, nós vemos o mocinho e o bandido. Nós vemos aquele que está lutando para fazer coisas boas e aquele que está lutando para destruir essas coisas boas. Será que na Bíblia também foi assim? Sabiam, crianças, que Jesus passou por uma situação como essa? Uma luta? Olha só o que aconteceu. Quando Jesus veio à Terra, ele veio como um bebê, como eu e você nascemos. Jesus, ele foi crescendo e foi se tornando um menino forte, sempre obediente, sempre alegre, sempre ajudando seu pai, a sua mãe. E sabe o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que Jesus nunca pecou. Essa era a grande diferença entre as crianças de hoje e Jesus. As crianças daquele tempo e Jesus. Jesus foi uma criança que nunca desobedeceu seu pai e sua mãe. Nunca brigou, nunca pegou o que não era seu. Ele sempre fez o que era certo. Fazer o que é certo é uma escolha. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida é uma escolha. Você vai ter que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. Jesus cresceu e ele se tornou um homem grande, forte. E antes dele começar o ministério dele, o trabalho dele aqui na terra, você sabe qual era o trabalho de Jesus? O trabalho dele era falar do amor de Deus para as pessoas, falando também da eternidade. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tinha o trabalho aqui na terra de nos livrar da morte eterna. Para isso, Jesus ia às cidades, caminhava pelas cidades falando do amor de Deus e falando da vida que nos aguarda, a vida que dura para sempre, junto ao Pai, junto a Deus. Mas antes de tudo isso começar, o Espírito de Deus levou Jesus até o deserto. E lá no deserto, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água, sem se alimentar. Às vezes a gente fica até o horário do almoço sem comer e já dá uma fome, já é difícil. Quando temos que fazer exame, aí a gente come e tem que ficar um período longo sem comer, é tão difícil, ou sem tomar água. Imagine para Jesus, 40 dias e 40 noites. Chegou um momento, ao final desses 40 dias, que Jesus estava morrendo de fome. Ele estava sentindo muita fome. Foi nessa hora que o vilão da nossa história apareceu. Um anjo mau, inimigo de Deus, chamado Satanás, surgiu no enredo da nossa história. Lá no deserto, ele apareceu para tentar a Jesus. Tentar é provocar. Ele ficou provocando Jesus para que Jesus pecasse. Se Jesus pecasse, eu e você nunca chegaríamos até Deus. Jesus precisava escolher o que é bom. Ele precisava escolher o que é certo. Então Satanás, olhando para aquele deserto, se aproximou de Jesus e disse: Jesus, se você é mesmo filho de Deus, você está com fome. Transforme essa pedra que você está vendo em um delicioso pão. Faça isso e se alimente. Se Jesus transformasse aquela pedra em pão, como Satanás estava tentando ele estaria pecando. Mas sabe como que Jesus se defendeu da tentação de Satanás? Ele falou o que estava escrito na palavra, na Bíblia. A melhor forma de nós vencermos o mal é conhecendo o que a Bíblia diz sobre Deus, sobre nós, sobre as armas que temos para lutar contra o mal. Jesus, olhando para Satanás, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O inimigo saiu pela tangente, foi embora, mas ele não havia desistido. Jesus havia
vencido a tentação de transformar aquela pedra num delicioso pão. O tempo de jejum de Jesus ainda não havia acabado. Satanás, tempo depois, apareceu novamente. E ele veio com uma outra ideia. Levou Jesus até um templo muito alto, naquele lugar onde Jesus morava. Colocou ele lá em cima. E lá de cima, ele disse assim: sabe, Jesus, se você der ordem aos anjos, eles não deixarão você morrer, então se joga daqui. Satanás estava fazendo com que Jesus tentasse contra a sua própria vida. Ele disse que os anjos viriam e salvariam a Jesus. E sabe, crianças, Jesus tem esse poder mesmo. Ele poderia realmente dar ordem aos anjos e os anjos viriam. Porém, se ele se jogasse daquele lugar, ele estaria tentando contra a sua própria vida. Sabe, crianças, tem muitas crianças e adolescentes que estão passando por momentos super difíceis. Momentos onde estão perdendo a esperança, perdendo a alegria de viver. Crianças que estão tendo um desejo no coração de se matar, de tirar a sua própria vida, de cortar os seus pulsos, de fazer coisas que não agradam a Deus. Deus, Ele ama você. Ele ama você do jeito que você é. Você é incrível. Você é amado por Deus. Se Satanás estiver soprando palavras mentirosas no seu ouvido de que você não tem valor, de que melhor você tirar sua vida mesmo para acabar todo esse mal, não deixe ele te iludir. Não deixe ele mentir para você. Não acredite nessas palavras. Jesus passou por isso. E sabe como ele resistiu? Mais uma vez, citando o que está escrito na Bíblia, usando a palavra de Deus, nós podemos resistir ao inimigo. E Jesus olhou para Satanás e disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Crianças, existem muitas formas de Satanás vir até nós e nos tentar. Às vezes ele usa até mesmo os nossos amigos, dizendo: usa essa droga aqui, não vai te fazer mal. Às vezes ele usa palavras na nossa mente dizendo assim: se toque de tal forma, toque tal parte do seu corpo, você vai ver, é gostoso. Mas você sabe no fundo do teu coração que isso não agrada a Deus. Talvez ele esteja falando para você tocar o corpo de outra criança, de outra pessoa adulta, de um adolescente. Não faça isso. O Senhor, Ele pode te livrar desse mal. Foi para isso que Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, passou por essas tentações e venceu. E olha, criança, você pode ser forte como Jesus. Quando você conhece a palavra de Deus, ela é um escudo forte para vencer contra essas tentações que Satanás traz na nossa vida. Terminando aquela conversa, pensa só, você acha que o inimigo de Deus desistiu? Não. Mais uma vez, Satanás levou Jesus até um lugar alto, mas agora era um monte. Lá naquele monte, ele mostrou a Jesus todos os reinos da terra e todas as riquezas que aqueles reinos ofereciam. E olha o que o inimigo de Deus disse: se você se prostrar, isso quer dizer se ajoelhar, se você se prostrar e me adorar, tudo isso vai ser seu. Imaginem só. Quantas pessoas não são tentadas pela fama, pelo sucesso, por dinheiro, por ter coisas, bens materiais, que não vão levar a lugar nenhum. O inimigo de Deus, ele estava oferecendo a Jesus dinheiro, riqueza, poder. Hoje, existem crianças que têm um canal no YouTube, que têm algumas redes sociais onde elas vão recebendo curtidas e curtidas e curtidas. E isso vai crescendo de uma forma tão grande no coração que, apesar da criança estar cantando música para Deus, não está sendo ministrada por Ele. Está falando de Deus, mas não está sendo ministrada por Ele.
porque está sendo mais importante ser famoso, ter likes, do que ser aceito por Deus. As nossas atitudes falam muito mais do que a fama, do que o dinheiro, do que a riqueza. E sabe, crianças, não que isso seja ruim. Não é ruim ter dinheiro. Não é ruim ser famoso, não é ruim ser importante. Mas quando nós somos famosos para Deus, quando nós somos cheios dos frutos do Espírito Santo, quando nós somos ricos pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, isso não tem preço. É muito, muito, muito melhor. O inimigo de Deus queria que Jesus se ajoelhasse diante dele e o adorasse como se ele fosse o rei. E o nosso rei é Jesus, o nosso rei é Deus. Então, Jesus olhou para ele e disse: não há outro Deus, há um somente que deve ser adorado. O inimigo de Deus, na mesma hora, desapareceu. Aquele sentimento que estava em Jesus, aquela tentação, tudo aquilo que Jesus estava passando, deixou ele naquele deserto, foi embora. E naquela mesma hora a Bíblia diz que anjos vieram do céu e trouxeram alimento para Jesus. Jesus foi alimentado com manjares, o melhor pão, as melhores frutas. Coisas deliciosas foram servidas a Jesus quando ele venceu a tentação. Deus, ele tem o melhor para a minha vida e para a sua. E somente com Jesus nós conseguimos vencer a tentação. Somente conhecendo o que está escrito na palavra de Deus, nós somos capazes de, pelo Espírito Santo de Deus, pela força que está em Jesus, vencer as tentações do mal. Eu quero que agora você pare e pense, aí na sua casa, o que tem tentado você? Você tem sido tentado a mentir, a desobedecer? Você tem sido tentado a ser ingrato, não agradecendo a Deus pelo alimento, pela família, pelo lar, pela casa? Talvez você tenha sido tentado a não acreditar em Deus. Com pensamentos, por exemplo, puxa, mas se Deus existe, por que tantas pessoas estão morrendo? Puxa, mas se Deus existe, por que tal pessoa que eu amo tanto morreu? Puxa, se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Saiba, criança, Deus, ele dá ordem aos anjos no céu a teu respeito. Todas as vezes que você clamar ao Senhor, a Bíblia diz que ele tem ouvidos bem abertos e mãos estendidas para nos abençoar. Você não está sozinho. Se você está passando por situações que têm te afligido, te deixado triste, angustiado, clame a Deus e Ele dará ordem aos anjos a teu favor, porque Ele te ama. Mas não dê ouvidos às mentiras do diabo, às mentiras de Satanás, tentando você a recorrer às drogas, a buscar por drogas, a buscar por coisas erradas na internet, por se tocar indevidamente, talvez, ou tocar outras pessoas, ou até mesmo se você está passando por circunstâncias de violência na sua casa e pessoas têm te afrontado e te feito pensar que a culpa é sua, que você não deve falar para ninguém, procure alguém de confiança e converse com essa pessoa. Fale o que você está passando. Deus, ele tem o melhor para nós. E agora, eu quero que você dê um passo comigo, pela fé, acreditando, mesmo sem ver, que Deus está com você, assim como Ele está comigo agora. E que você possa fazer essa oração, convidando Jesus para morar no seu coração. Jesus, o Filho perfeito de Deus, que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo até hoje. E Ele tem o maior presente do mundo para te dar, a vida eterna. É um presente tão grande, tão grande, tão grande, tão precioso, e que só Ele pode dar, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então vamos orar?
Querido Deus, nós acreditamos em Ti e acreditamos na força do Teu poder. Acreditamos que Jesus Cristo venceu o mal e ao morrer na cruz do Calvário nos deu a vitória sobre a morte eterna, conquistando e nos entregando a vida que dura para sempre. Senhor, nós queremos agora convidar a Jesus para ser o nosso Salvador e o dono da nossa vida, o nosso Senhor, que Ele governe, que Ele mande em toda a nossa vida. E com a força do poder de Jesus Cristo em nós, possamos, juntos a Deus, juntos a Cristo, vencer as tentações do diabo, vencer as tentações de Satanás, seja através de palavras no nosso pensamento, através de pessoas, que o Senhor nos livre dessas tentações e nos dê força para vencer o mal. Em nome de Jesus. Amém. Você deu um passo muito grande, que foi convidar Jesus para ser o seu melhor amigo. Agora confia. Confie. Quando você se sentir tentado a fazer algo de errado, clame por Ele e peça ajuda para que você possa fazer a escolha certa. Nas 3 tentações que Jesus passou nesse período, Ele escolheu o que era bom, Ele escolheu o que é correto e Ele pode ajudar você a fazer o mesmo. Faça! Crianças, espero que vocês tenham pegado todas as dicas dessa história e consigam também resistir às tentações. Espero que vocês tenham gostado dessa história e que não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Espero por vocês na próxima história. Tchau, tchau!